Olá pessoal, sejam bem-vindos à Overdose de Administração Pública, para você que está se preparando aí para o Ministério da Fazenda, o concurso ATA 2014, não é? Então, a essa altura do campeonato, certamente você já se preparou com as nossas aulas, com os nossos cursos, já estudou, já resolveu várias questões de prova e está nesse ponto aqui só de lapidar, ou seja, a ideia é a gente pegar uma hora aqui e revisar os principais pontos da nossa matéria. Tem dois grandes aspectos, claro, que a gente vai ter que concentrar nessa uma hora. Primeiro são os principais modelos teóricos de administração pública, e claro, a gente vai bater nas principais características. Eu vou aproveitar, além de revisar com vocês os principais pontos teóricos, vou revisar algumas questões de prova para a gente ver como é que a banca ou as bancas costumam explorar esses pontos. Depois a gente vai falar da administração pública no caso brasileiro, ou seja, da evolução da administração pública no caso brasileiro, com ênfase nas três grandes reformas que a gente teve no século passado, e em alguns programas que a gente tem que são relevantes, que a gente tem que lembrar e deixar vocês aí super afiados para quando chegar a prova, ok? Bom, vamos começar, pessoal. Vamos começar falando aí dos principais modelos de administração teórica. Então, você sabe, isso que você está vendo na tela aí são os principais modelos. A gente sempre pode dizer que são modelos teóricos, porque na prática a gente nunca vai encontrar eles de uma forma pura. Então, a gente descreve eles como paradigmas teóricos, como concepções teóricas, que vão se alternando e procuram explicar como é que funciona a administração pública ao longo do tempo. E eles são o modelo patrimonialista, como você já sabe, o modelo burocrático e o modelo gerencial. Uma observação central nessa história, isso a gente vai precisar lembrar sempre para a hora da prova, é que ao longo da história, quando esses modelos vão surgindo, se a gente olha lá para o século XVIII e a gente vê o modelo patrimonialista, a gente vai ver o modelo burocrático surgindo na segunda metade do século XIX, o modelo gerencial surgindo na segunda metade do século XX, todos esses surgimentos não ocorrem à toa, ou seja, na prática, existe sempre uma relação entre esses modelos e a transformação do Estado e a relação do Estado com a sociedade. Então esse é um primeiro ponto, isso já foi explorado mais de uma vez em prova, isso tem que estar muito claro na nossa mente, ou seja, a ideia de que nenhum modelo de administração pública surge como uma inspiração do pessoal que trabalha na administração pública. Não é assim que funciona. É o Estado que vai evoluindo, o papel do Estado vai mudando, o papel do Estado vai expandindo, ficando cada vez mais complexo, e ao mesmo tempo a relação do Estado com a sociedade vai transformando-se. Então, são vários fatores econômicos, políticos, sociais, culturais que vão exigir a transformação da administração pública e surgimento de novos modelos. Então, essa é a primeira coisa para a gente ter em mente. E a segunda coisa para a gente ter em mente sobre esse processo evolutivo é que quando surge um modelo, ele não consegue simplesmente eliminar o outro. Isso não acontece. Então, quando a gente fala assim, vem três modelos, patrimonialista, burocrático e gerencial, a gente não está querendo dizer que a gente chega aos dias de hoje e a gente não tem mais patrimonialismo e burocracia. Simplesmente não é assim que funciona. Então, se a gente olhar para a administração pública do Brasil, e em regra você pode dizer isso para qualquer administração pública hoje, a gente vai ter características dos três modelos. Ou seja, pensa no caso brasileiro, a gente tem uma estrutura constitucional, jurídico-administrativa fortemente burocrática. Ao mesmo tempo, a gente tem caminhado, ou fazendo esforços para caminhar em direção a um modelo de gestão por resultados, que corresponde à ideia do modelo gerencial. E ao mesmo tempo, a gente ainda convive com aquelas apropriações indevidas do patrimônio público para atender interesses privados, ou seja, a gente ainda convive com o patrimonialismo. Então a melhor resposta, e isso também é questão de prova, né, isso costuma cair com uma certa frequência, que tipo de administração pública a gente tem hoje? A gente tem um pouco das três, ou seja, se a gente olha para os três modelos teóricos, a gente vai encontrar características desses três modelos na nossa administração pública presente ainda nos dias de hoje. Então agora a ideia vai ser o seguinte, vamos pegar as principais características de cada um desses modelos, tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista conceitual. Então vem para a tela, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui falando sobre o patrimonialismo, né? Evocando aí o Bresser Pereira. Dá uma lida. Então é isso, olha, o patrimonialismo significa a incapacidade ou relutância do poder absolutista em distinguir entre o patrimônio público e seus bens privados. E aí, sintetizando essa ideia que é associada às monarquias absolutistas que prevalecem até o século XVIII, mas como a gente viu, pode ser aplicada até os dias de hoje. Então o que o Bresser Pereira vai dizer? A administração patrimonialista é caracterizada pela dificuldade de definição do que vem a ser o patrimônio público e o patrimônio privado, o que pode permitir a proliferação de nepotismo e de corrupção.
E essa vai ser a síntese, né, pessoal? Toda vez que a gente conseguir imaginar, ou lembrar, ou visualizar uma determinada situação no Estado, na administração pública, em que a gente veja aquele patrimônio que a rigor é de todos, ou seja, é público, e está sendo utilizado não para atender interesse público, mas para atender interesses privados, bom, nessa hora a gente vai ter claramente uma prática patrimonialista, ou seja, uma apropriação indevida do público para atender interesses privados, né? Então, embora o Estado patrimonialista ele seja identificado historicamente com as monarquias absolutistas do século XVIII, a gente vai ter patrimonialismo ao longo da nossa história, né? Então, voltando para a tela, e aí olha só, nesse modelo patrimonialista, se a gente pensa no modelo clássico, o que a gente vai ter? Que o aparelho do Estado funciona como uma extensão do poder do soberano e os seus auxiliares, que são servidores, possuem status de nobreza real. Então, claro, quando ele fala de aparelho do Estado, ele está falando da administração pública, ou seja, do conjunto de órgãos e agentes públicos, que no modelo patrimonialista não funciona para servir a sociedade, funciona como uma extensão do poder do soberano, ou seja, do monarca que detém o poder de uma forma absoluta. E os auxiliares, ou seja, os servidores que atuam compondo o aparelho do Estado, eles têm o status de nobreza real. Nesse contexto, os cargos são considerados prebendas. Então, qual que é a ideia de ser considerado prebenda? É que o cargo é uma posição que você ocupa, que te dá uma fonte de renda, que te dá um determinado status, mas que não exige de você nenhum tipo de competência, nenhum tipo de entrega, nenhum tipo de resultado em troca. Não é? Então, o cargo público no modelo patrimonialista não é o que o cargo público significa para a gente hoje, onde a gente tem que entregar um determinado nível de competência, de comprometimento, de desempenho. Naquela ocasião, o cargo era só uma possibilidade de você ter uma determinada renda e, claro, um determinado status naquela hierarquia, naquela nobreza a qual você pertencia. E aquilo que é público não é diferenciado do que é particular, ou seja, aquilo que o monarca tem não se diferencia daquilo que é do Estado, e, claro, a corrupção e o nepotismo são inerentes a esse tipo de administração. E, evidentemente, pessoal, embora esse tipo de administração patrimonialista ele possa fazer sentido quando a gente fala em monarquias absolutistas, a partir do momento em que surge o processo de desenvolvimento da propriedade privada, do conceito de cidadania, do capitalismo, da democracia, aquilo vai se tornando uma aberração. E aí a sociedade civil vai atuar contra essa ideia de que você poderia ter essa apropriação indevida do público pelo privado. E aí é que vai surgir, então, um modelo burocrático de administração pública. Então vamos dar uma olhada na tela, já pulando para burocracia, ou seja, o segundo modelo teórico que precisa estar na nossa cabeça. Não é? Então, enquanto a gente associa o patrimonialismo ao Estado absolutista do século XVIII, a gente vai dizer que a burocracia surge na segunda metade do século XIX. Precisa lembrar desses marcos temporais, pessoal, as bancas cobram isso. Já na época do Estado liberal, ou seja, a gente já deixou de ser a forma de Estado absolutista e agora a gente está na forma do Estado liberal, e o modelo burocrático surge como forma de combater a corrupção e o nepotismo patrimonialista. Então toda a lógica, pessoal, do modelo burocrático gira em torno da ideia de que você tem que evitar a prática patrimonialista, ou seja, você tem que evitar que o agente público ele se aproprie do recurso público para atender interesse privado. Então, a ideia central da burocracia é que você não pode confiar no agente público, você desconfia do agente público e por isso você estabelece uma série de controles, uma série de regras para vigiar tudo o que ele vai fazer, todos os procedimentos no nível de detalhe. Não é? E não por coincidência, essa é uma ideia que está na nossa Constituição, que está no nosso direito administrativo, ou seja, a ideia de que você tem que vigiar o agente público. Não é? Essa é uma concepção burocrática e parte da ideia de que a gente não pode confiar nos agentes públicos em geral. Não é? Então, voltando para a tela, a consequência disso é que os controles administrativos visando evitar a corrupção e o nepotismo são sempre a priori. Quando ele diz a priori, quer dizer que são anteriores ao ato, ou seja, antes do agente público atuar, você já tem controle tentando evitar que ele cometa qualquer desvio. E os controles são a priori exatamente porque isso é parte de uma desconfiança prévia nos administradores públicos e até dos cidadãos. Ou seja, você tem certeza de que você deixar o cara fazer o que ele quiser, ele vai fazer algum tipo de apropriação indevida, algum tipo de corrupção, de desvio de interesse, de prática clientelista, de fisiologismo, de nepotismo, de tráfico de influência, qualquer coisa para pegar o nosso recurso e atender interesses
particulares, ou seja, que não são os nossos interesses. E, portanto, a gente estabelece controles rígidos de todos os processos, por exemplo, admissão de pessoal, compras, etc. E isso, pessoal, está na origem, por exemplo, do concurso público. Você faz o concurso público, ou seja, você diz para o agente público, você quer contratar a gente? Pode contratar, mas você vai ter que fazer concurso público, porque eu acredito, como sociedade, que se você puder contratar quem você quiser sem concurso público, você vai contratar os seus apadrinhados, os seus correligionários, os seus amigos, ou seja, qualquer um que não seja o cidadão comum que possa ter a mesma chance de acesso. Então você desconfia e, portanto, você exige que o cara faça concurso público. Da mesma forma, ele vai fazer compra, você exige que ele faça licitação. Você diz, ó, você vai seguir aqui a 8666, tem um rito bastante rígido, todo formalizado, tudo que você vai fazer é protocolado, está num processo com capa numerado, páginas numeradas, assinadas, tudo dentro da ordem, porque eu quero saber tudo que você fez, controlar todos os seus procedimentos para evitar que você compre de quem você quiser, fazendo aí a apropriação indevida do recurso público para atender interesse privado. Então, toda a concepção burocrática parte da ideia de que você precisa estabelecer controles, não é? Ou seja, para evitar os abusos. Não é? É claro que isso tem um lado positivo, porque você pode evitar abusos. O problema é que isso também leva ao que a gente chama de disfunções burocráticas, que no final das contas, embora você tenha um mecanismo razoavelmente bom para diminuir os abusos, não para eliminá-los, porque seria absolutamente impossível, mas para reduzir os abusos, por outro lado, você traz outras formas de ineficiência que em algum momento vão pesar. E essas ineficiências é o que a gente vai chamar de disfunções da burocracia. Bom, antes disso, voltando aqui para a tela. Então a ideia seria essa, ou seja, fazer controle para evitar abusos. O problema é que o controle, aos poucos, se transforma na própria razão de ser do funcionário, ou seja, ele passa a atuar como se o objetivo dele fosse controlar-se, como se o controle não fosse simplesmente um meio. E aí, quando ele passa a ser um fim em si mesmo, o Estado volta-se para si mesmo, é o que a gente diz, o Estado se torna autorreferente, perde a noção de sua missão básica e deixa de servir à sociedade. Então, se a gente for pensar do lado positivo, a gente diria, olha, a qualidade fundamental do modelo burocrático é ser efetiva no controle de abusos, ou seja, evitar os abusos, evitar a corrupção, evitar o nepotismo. Mas seus defeitos, a ineficiência, a autorreferência, a incapacidade de voltar-se para o serviço aos cidadãos, ou seja, a despreocupação com os resultados que são entregues aos cidadãos. Não é? Então, colocamos aqui algumas telas, pessoal. Essa primeira, na verdade, a gente vai ver duas telas aqui com características do modelo burocrático. Só para a gente lembrar, esse é um tema bastante explorado em prova, ou seja, em várias questões de prova, a banca exige que você identifique características do modelo burocrático, características inerentes ao modelo burocrático. Então a gente começou da característica número 1, que é o controle, mas a gente vai ver que isso se desdobre um conjunto maior de características, porque além de tentar evitar o abuso, ou seja, o desvio, o modelo burocrático também tinha o objetivo de evitar a ineficiência, o que a gente chama de falta de racionalidade que era inerente ao modelo patrimonialista. Então, sempre dentro dessa ideia de garantir o melhor aproveitamento do recurso que é público, você vai ter o controle para evitar os abusos e você vai ter que ter a racionalidade, ou seja, a adequação dos meios aos fins, quer dizer mais ou menos o seguinte, se eu preciso de 10 funcionários, eu contrato 10. Eu não contrato 50 porque seria desperdício. Se eu preciso de um funcionário com uma determinada qualificação, eu contrato um funcionário com aquela qualificação. Porque se eu contratar o funcionário sem a qualificação, de novo, é desperdício. Então a ideia da burocracia é introduzir essa racionalidade, uma racionalidade instrumental que corresponde à ideia de você adequar os seus meios aos seus fins, os seus recursos aos seus objetivos, para que todo o sistema se torne mais eficiente. E isso vai se desdobrar em várias características. Então vamos dar uma olhada na tela para a gente ver essas características centrais aí do modelo burocrático. Então a gente está vendo aí, as duas primeiras características já expressam ideias que a gente falou. Primeira coisa é, o modelo burocrático tem um caráter legal, ou seja, tudo que é feito no modelo burocrático é feito de acordo com as normas, não é? Ou seja, a ideia é seguir a lei, seguir as normas para evitar os abusos. E tudo é feito de acordo com a ideia da racionalidade. Não por coincidência, o modelo burocrático é chamado de modelo racional legal. Ou seja, exatamente porque ele tem essa ideia de racionalidade para garantir eficiência e de legalidade para impedir abusos. Bom, além disso, pensando em características que complementam o modelo burocrático defende a existência de comunicação formal, quase sempre por escrito, a impessoalidade, ou seja, ninguém vai ser tratado diferentemente por quem é, todos terão iguais oportunidades,
você vai valorizar a ideia da hierarquia, ou seja, existe uma estrutura hierárquica e ela tem que ser respeitada para que as organizações funcionem bem. A autoridade é formalmente estabelecida, então você obedece o indivíduo que ocupa o cargo de gerente, porque a lei assim determina. Então aquela posição na hierarquia determina uma determinada autoridade para aquele indivíduo. Então a autoridade está no cargo e não no indivíduo. O indivíduo exerce a autoridade enquanto ele ocupa formalmente aquele cargo. Não é? Ou seja, a autoridade não está na pessoa, mas no cargo que ela ocupa. Depois, uma separação clara entre política e administração. Isso é explorado com muita frequência em prova, essa característica 7, pessoal, vamos lembrar dela. Não é? Ou seja, a ideia de que política é atividade discricionária, mas a administração, em regra, seria atividade vinculada, ou seja, você cumprir normas, seguir as leis, cumprir os padrões, executar aquilo que os políticos definiram como representantes da população. Então, uma clara ideia de separação entre política e administração. Depois, virando a tela, olha só, características ainda. Característica 8, a ideia de você ter procedimentos padronizados, a busca da eficiência, né? Ou seja, procedimentos bastante padronizados para que todos possam fazer daquela maneira que seja a maneira mais eficiente. Depois, a ideia da meritocracia, ou seja, o império do mérito. Você entra no concurso porque você teve o mérito de entrar no concurso. Não é? Você ascende na carreira porque você tem mérito para isso. Você recebe uma gratificação porque você tem mérito para isso. Ou seja, a estrutura é baseada no mérito. Não é? A distribuição de recompensas é baseada no mérito. Depois, valorização da qualificação técnica. Ou seja, o servidor público ele tem que ser qualificado para fazer o que ele faz. Idealmente, ele tem que ser um especialista naquele assunto. E a partir desse momento você trata o servidor público como um profissional, ou seja, ele é um indivíduo que recebe um salário, recebe uma remuneração, aquilo é o meio de sustento dele e ao mesmo tempo ele tem que entregar a sua especialização, a sua qualificação técnica, o seu compromisso com o desempenho de uma determinada função, não é? E a consequência associada a todas essas características é a previsibilidade dos comportamentos. Não é? Então, quando ele fala de previsibilidade de comportamentos, ele está falando tanto do indivíduo quanto do comportamento das organizações. Uma observação, pessoal, com alguma frequência, as bancas tentam tratar características como disfunções, características como problema. E aí está errada a questão. Por exemplo, estou lembrando disso porque eu estou vendo aqui previsibilidade. Já caiu questão de prova dizendo assim, olha, um dos defeitos da burocracia é a previsibilidade dos comportamentos. Está errado, isso não é defeito, isso é característica. Então, existe uma diferenciação, as bancas sempre fazem isso, uma diferenciação entre o que são características, são essas 13 que a gente acabou de ver, e defeitos ou disfunções, que é o que a gente vai ver agora em seguida, ok? Então, vamos dar uma olhada nessas disfunções. Olha só, uma lista aí de 7 problemas, uma lista de 7 disfunções que levam à ineficiência do funcionamento burocrático. Não é? Então, as regras passam a ser internalizadas e o indivíduo passa a atuar conforme as regras, independentemente da regra fazer ou não sentido, mas ele segue a regra a qualquer custo. O excesso de formalismo e o excesso de conformidade às normas, ou seja, a superconformidade e o excesso de formalismo que faz a máquina parar, não funcionar bem. A resistência à mudança, a despersonalização dos relacionamentos, ou seja, ninguém é mais uma pessoa, você é um cargo que você ocupa, ou você é um processo que tramita, ou seja, você deixa de ser um indivíduo, a autoridade que passa a ser valorizada excessivamente, você se despreocupa com os resultados e você perde a capacidade de inovação. E no sentido amplo, você vai dizer que o modelo acaba sendo marcado por uma forte ineficiência, não é? Então, embora ele surja, e aí é meio paradoxal, não é? O modelo burocrático ele surge para dar mais eficiência em comparação ao que existia do ponto de vista de uma administração patrimonialista. E de fato o modelo burocrático ele é mais eficiente que o patrimonialismo. O problema é que quando o Estado começa a crescer muito, essas disfunções que a gente viu que decorrem no modelo burocrático, elas começam a ficar muito pesadas. Então, embora você tenha introduzido a ideia da racionalidade que você não tinha no patrimonialismo, esses problemas que você começa a ter, esse excesso de normas, esse excesso de papelada, o excesso de regras que não fazem sentido, isso acaba fazendo com que o Estado
paradoxalmente se torne ineficiente. Então, um modelo que surge para trazer a ideia de eficiência acaba, à medida que o Estado cresce, se tornando ineficiente. E aí a gente vai ter a demanda por um terceiro modelo que vai vir de novo com o discurso da eficiência. Só que aí, quando vier esse terceiro modelo, que é o modelo gerencial, o discurso muda um pouco, porque aí não é simplesmente a ideia da racionalidade, é a ideia de que você precisa dar flexibilidade para o gestor, dar mais autonomia para o gestor para tentar eliminar essas disfunções. E aí vem o terceiro modelo, que é o modelo gerencial. Então vamos dar uma olhada na tela para falar aí do terceiro modelo. Então tá aí, né, pessoal? O modelo gerencial, ele surge na segunda metade do século XX. Então lembra, o modelo burocrático da segunda metade do século XIX e o modelo gerencial na segunda metade do século XX. Precisa lembrar dos marcos temporais, e especialmente a partir da década de 70. Não é? Isso é uma característica importante da gente lembrar. E ele surge como resposta à expansão das funções econômicas e sociais do Estado e ao desenvolvimento tecnológico e à globalização da economia mundial. Ou seja, a eficiência da administração pública com a necessidade de reduzir custos e aumentar a qualidade dos serviços em benefício do cidadão torna-se essencial. Então o modelo burocrático ele vai funcionar durante um tempo, mas ele para de funcionar à medida em que, no século XX, as funções do Estado vão se expandir do ponto de vista econômico e social, e aí ele vai ser incapaz de dar respostas. Não é? Então, essa busca pela eficiência e pela qualidade vão ser trazidas pelo modelo gerencial de administração pública. E aí você começa a ter todo o movimento que é mais forte a partir de 1970 de reforma do aparelho do Estado, que passa a ser orientado predominantemente pelos valores da eficiência e da qualidade na prestação de serviços públicos, e para garantir essa eficiência e qualidade você começa a desenvolver uma cultura gerencial nas organizações públicas. Não é? Então não é à toa que a gente costuma dizer que no modelo gerencial as organizações públicas vão à iniciativa privada tentar importar aqueles modelos teóricos, aquelas concepções do que é administração, não é? Como deve funcionar a administração para que resultados sejam entregues. Não é? Então, essa ideia começa a se tornar mais forte, essa cultura gerencial começa a se tornar mais forte. Voltando aqui para a tela. Então, olha só, e aí uma observação que é fundamental. A administração pública gerencial constitui um avanço e um certo rompimento com a burocrática. Isso quer dizer o quê, pessoal? Esse é um ponto muito cobrado, aliás, as bancas têm cobrado isso com uma frequência cada vez maior. A seguinte ideia, de que o modelo gerencial ele não tenta acabar com toda a concepção burocrática, ou seja, com todos os princípios burocráticos. Não é? É isso que está dito aqui nesse segundo parágrafo, ou seja, a administração pública gerencial conserva da anterior, ou seja, da burocrática, embora flexibilizando vários princípios fundamentais, por exemplo, meritocracia, a ideia de carreiras estruturadas, a ideia de avaliação de desempenho, de treinamentos sistemáticos, ou seja, na verdade, boa parte das características do modelo burocrático, a maior parte desses princípios são mantidos. Então, onde é que está a diferença? Principalmente na forma de controle. Ou seja, enquanto no modelo burocrático você está focado nos processos, no modelo gerencial você quer focar em objetivos e resultados. É isso? Ou seja, o modelo burocrático controla meios e o modelo gerencial controla fins ou resultados. Então esse é um ponto muito importante. Então quando a banca falar em rompimento, quando ela falar em ruptura, quando ela falar em abandono de princípios burocráticos, está errado. O modelo gerencial, em regra, ele vai manter basicamente a maior parte dos princípios burocráticos. Não é? E se a gente vai ver a separação entre público e privado, a impessoalidade, a meritocracia, a racionalidade, a profissionalização, a qualificação dos indivíduos, a avaliação de desempenho, tudo isso é mantido. Então o que você quer eliminar? Você quer eliminar as disfunções, o excesso de formalidade, o excesso... A perda da racionalidade num certo sentido, a ineficiência, a despreocupação com resultados, ou seja, você quer olhar para o cidadão, quer entregar eficiência e qualidade para o cidadão, e aí você começa a fazer um controle que deixa de ser focado no cumprimento de atividades, na rotina, nos processos de trabalho, e passa a ser um controle que enfatiza a ideia de resultados, ou seja, eu alcanço os objetivos e metas que a sociedade quer, então eu funciono bem. Então o modelo gerencial muda a lógica e faz com que a administração pública pare de ficar olhando só para si mesmo e olhe para o cidadão. Não é? Então essa seria a grande transformação. Bom, vamos dar uma olhada, pessoal, aqui na tela. Eu vou mostrar para vocês agora umas questões de prova para a gente explorar essas ideias. Olha só essa questão número 1 aí dessa aula.
Olha aqui que a banca diz: a implantação da gestão por resultados na administração pública envolve. Então, gestão por resultados. Quando ele falar disso, ele está falando claramente das concepções de administração pública gerencial, como vocês já sabem. Então, olha as alternativas. Vamos passar rapidamente. Orientar a avaliação da administração governamental pelos custos dos serviços, não é? Não é isso, ou seja, simplesmente falar em custos não fala em resultados. Olha a letra B. Difundir em toda a administração pública o controle por objetivos e metas. Aí tá certo, né, pessoal? A gente está falando de você fazer controle de objetivos e metas. Essa é a história de entregar resultados. Uma gestão por resultados é aquela que quer garantir a entrega de objetivos e metas para a sociedade. Vamos descartar as outras aí. Olha a letra C. Adotar indicadores de produtividade dos servidores públicos para demitir os improdutivos. Então, nada disso. Garantir uma ampla transparência dos serviços públicos, permitindo o controle pela sociedade. Olha, garantir transparência e controle social é absolutamente essencial, mas isso não significa fazer gestão por resultados. E orientar as políticas de recursos humanos pelos parâmetros de avaliação de pesquisas de opinião pública, muito menos. Ou seja, a única boa resposta era a letra B. Olha a segunda, numa linha bem semelhante. Ó, indica a opção que não apresenta uma característica da administração pública gerencial. Então, o que está errado aí em termos de característica gerencial? Letra A. Uso de indicadores de desempenho transparentes. Usa, não é, pessoal? Então, não é a resposta. Precisa ter indicadores de desempenho porque é isso que me permite medir resultado. Então, letra B, disciplina e parcimônia no uso dos recursos. Tem que ter a ideia da economia, da eficiência, não é isso? Tem que ter. Descentralização administrativa. A gente sabe, essa é uma característica central dos modelos gerenciais. A ideia de que você descentralizar a prestação de serviços públicos, você pode aumentar a eficiência e a qualidade. Depois, administração profissional, autônoma, organizada em carreiras. Verdade também, né? É claro que a ideia de uma administração profissional e organizada em carreiras já existia no modelo burocrático, mas isso é mantido no gerencial e aqui é acrescentada a ideia de autonomia. Então isso aqui também é gerencial. Então só sobrou a letra E. Ele diz ênfase nas práticas de controle de processos. E aí realmente está errado. Porque, na verdade, no modelo gerencial, a ênfase está no controle de resultados e não de processos. Então, a alternativa errada era a letra E. Beleza, pessoal? Dá para relembrar bem os principais pontos, né? Olha essa terceira aqui falando sobre burocracia, pessoal. Um modelo de administração burocrática que tem entre seus principais expoentes Max Weber caracteriza-se. Olha só, falando aí do modelo burocrático, que é conhecido como modelo weberiano, porque Max Weber foi o principal teórico da concepção burocrática de administração. Não é? Então, olha o que ele vai dizer. Letra A. Pela criação de uma estrutura própria estável, que seria a burocracia, imune à alternância dos governantes, submetida a rígidos controles de resultado e de qualidade, sendo comumente criticada pelo excesso de formalismo e falta de flexibilidade. Está errado, né, pessoal? Primeiro que essa estrutura ela não é imune à alternância dos governantes, não é? Ela tem que ter alguma autonomia, mas ela não é completamente imune. E segundo, que ela não seria submetida a rígidos controles de resultado e de qualidade, mas sim controles de processos para evitar abusos. Então a letra A está errada. Na letra B ele já começa errado. Ele fala assim, olha, o modelo burocrático caracteriza-se pela consolidação do patrimonialismo. Olha, não faz sentido, que é o modelo que existe para combater, surgiu para combater o patrimonialismo. Né? A letra C, pelo fortalecimento do aparelho do Estado, sem dúvida, que passa a atuar de forma paralela e imune ao poder dos governantes. Isso aqui já está errado, não é? Então não vai funcionar. Vamos para a letra D. Pela ênfase na ideia de carreira e hierarquia funcional, impessoalidade e formalismo, está certo, sendo comumente criticada pela rigidez do controle de processos, de forma autorreferenciada e sem compromisso com os resultados para o cidadão. Essa está certa e essa responde muito bem às características do modelo da burocracia weberiana. Traduzindo aí características, começando com características e depois indo para disfunções do modelo, quando ele fala comumente criticada, e aí ele começa a falar de disfunções típicas do modelo burocrático, está correta. E aí só para a gente entender por que a letra A estava errada, ele começa certo, falando de reação à administração pública patrimonialista, fala de mecanismos de controle da atuação de governantes, aí ele fala com ênfase nos resultados, e aí já está completamente errado, e depois ele continua errado, dizendo que ela é criticada pela ausência de controles dos processos. Errado, ela é criticada pelo excesso de controle dos processos. Não é? Então, você vai marcar errado por outros motivos. Não é? Então, parando aí. Beleza, pessoal? Então, isso significa, permite a gente entender aí claramente quais são
as principais características dos modelos teóricos. E agora o que a gente vai fazer é olhar para esses modelos teóricos, como é que eles evoluem no caso brasileiro. É claro que não dá para a gente fazer uma repassada aqui do Brasil colônia até os dias de hoje, mas a gente vai focar naquelas principais reformas. A gente teve 3 grandes reformas da administração pública brasileira, e essas reformas aconteceram basicamente a cada 30 anos. A gente tem uma reforma ali nos anos 30, a gente tem uma reforma nos anos 60 e a gente tem uma reforma nos anos 90, não é? Ou seja, 3 grandes reformas, a gente vai falar das principais características de cada uma dessas reformas. Além dessas 3 grandes reformas, eu vou falar sobre um programa que é o Programa Nacional de Desburocratização, e sobre alguns aspectos da Constituição de 88 que tem a ver com a administração pública. Não é? E aí a gente vai explorar esses principais pontos. Não é? Dá uma olhada na tela, pessoal, só para eu mostrar para vocês uma linha do tempo onde a gente pontua aí as 3 grandes reformas. Então, olha só, você tem uma primeira reforma na década de 30, que a gente chama aqui de reforma do DASP. Vamos falar sobre essa reforma, pessoal. Essa reforma ela é conhecida como reforma da década de 30, e às vezes a banca tenta utilizar outros marcos temporais para se referir a essa reforma, não é? Reforma de 36, reforma de 37, reforma de 38, alguns até se referem a ela como reforma dos anos 40, porque ela realmente invade a década de 40, reforma de Getúlio Vargas, porque é feita durante o governo de Getúlio Vargas, que começa em 1930 e vai até 45, não é? E reforma do DASP, porque o Departamento de Administração do Serviço Público, do Setor Público, ele é criado exatamente para conduzir essa reforma. E talvez, vamos pensar nisso, né, pessoal? A principal forma de você pensar na reforma do DASP é como a nossa reforma burocrática. Então é como se a gente dissesse assim, olha, a partir da década de 30, com Getúlio Vargas, o país começa a passar por várias transformações. Começa a haver um processo de industrialização. Esse processo de industrialização é puxado pelo Estado, existe a ideia de que o Estado é que tem que ser o grande vetor de desenvolvimento do país e ele tem que puxar, então, esse processo de industrialização e esse processo de desenvolvimento. E aí a gente tem uma administração pública que historicamente é fortemente patrimonialista, que vem lá do Brasil colônia, ou seja, a gente é colonizado por Portugal, que é à época uma monarquia absolutista, que tem uma administração pública patrimonialista, e a gente absorve esse patrimonialismo, né, a partir do processo de colonização. A gente continua patrimonialista durante o Império e a gente continua patrimonialista mesmo depois da proclamação da República, quando tem aquele primeiro período que é conhecido como República Velha, entre a proclamação da República e a chegada de Getúlio Vargas. Então, ou seja, historicamente, colônia, Império, República Velha são marcadamente patrimonialistas. E é a partir de Getúlio Vargas que, com esses processos de industrialização, a urbanização, a formação do capitalismo no Brasil, é que a gente vai ter o processo de surgimento da nossa burocracia. Então, a reforma de Vargas é uma reforma para implantar um modelo burocrático, que tratava de tentar profissionalizar a administração pública brasileira, racionalizar essa administração pública, fazer contratação via concurso público, não é? Estruturar carreiras, qualificar servidores, estruturar as atividades MEI, ou seja, as áreas administrativas, para dar mais racionalidade e mais eficiência a essa máquina. Não é? Então a gente tem a introdução de princípios burocráticos lá com Vargas. Não é? E essa vai ser a característica da reforma. Uma coisa a gente vai ter que lembrar como consequência da reforma é que a gente não teve naquele momento, assim como a gente nunca conseguiu implantar uma burocracia weberiana plena no Brasil. Ou seja, o tempo todo, mesmo que a gente tenha implantado o modelo nunca foi perfeito, ou seja, sempre teve algumas brechas legais, isso já foi explorado em prova esse ano, inclusive, ou seja, a ideia de que sempre teve algum tipo de brecha legal que permitiu que você fizesse práticas patrimonialistas, mesmo quando você introduz um modelo burocrático. Então vamos voltar aqui para a tela, pessoal. Então, ou seja, a gente olha para a década de 30, e aí a gente encontra essa reforma do DASP, que vai introduzir um modelo burocrático no Brasil. Então a gente era essencialmente patrimonialista aqui, 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 e a partir de Vargas, com a reforma burocrática, a gente passa a introduzir um modelo burocrático, embora convivendo ainda com aspectos patrimonialistas. Não é? Isso para dar um exemplo, né, pessoal? Então, tem a reforma do DASP, você começa a ter concurso público, mas você continua tendo formas de entrar sem concurso público. Ou seja, é como se você dissesse, olha, eu introduzi a burocracia, mas não é essa burocracia toda. Ou seja, a gente vai conviver com práticas patrimonialistas. Essa é a nossa primeira reforma, não é? A segunda grande reforma é a reforma do Decreto-Lei número 200,
que ocorre aqui em 1967. Então, uma na década de 30, a segunda na década de 60. E aí a gente está falando do governo militar, não é? A grande característica da reforma do Decreto-Lei 200 é que ela tenta combater as disfunções burocráticas. É como se ela dissesse assim, olha, beleza, Vargas introduziu o modelo burocrático. E daqui a pouco a burocracia começa a apresentar suas disfunções, ou seja, ela começa a não funcionar tão perfeitamente bem quanto deveria funcionar. Aquele excesso de rigidez, aquele excesso de formalismo começa a significar ineficiência e eu quero superar essa ineficiência. Então o Decreto-Lei 200 é um marco na tentativa de superar a rigidez burocrática e, ao mesmo tempo, ele já introduz alguns aspectos gerenciais. A gente não pode dizer que o Decreto-Lei 200 seja uma reforma gerencial, ele não tem nem essa linguagem de reforma gerencial, mas ele introduz pelo menos dois valores que são valores típicos da administração pública gerencial. Então é por isso que o Bresser afirma, e várias questões de prova exploram essa ideia, de que o Decreto-Lei 200 ele é um primeiro momento de administração pública gerencial no Brasil. Que valores são esses? O valor da descentralização, ou seja, a ideia de você descentralizar, de você fortalecer ainda mais a administração indireta, mesmo nos órgãos públicos, você fortalecer os níveis de execução para que eles possam tomar decisão, ou seja, uma ideia de, eventualmente, você inclusive passar atividades para a iniciativa privada e, eventualmente, fazer convênios com municípios, ou seja, sempre a ideia da descentralização, e a gente sabe que a descentralização faz parte do conceito de administração pública gerencial, e ao mesmo tempo a ideia da flexibilidade, ou seja, a ideia de que a administração indireta deveria ter uma autonomia mais elevada, e essa ideia de flexibilidade e autonomia também são ideias gerenciais. Então o Decreto-Lei 200 ele se concentra muito nessa ideia. É claro que ele introduz outras coisas, não é? Ele fala sempre da ideia de que você tem que respeitar princípios da administração pública, estabelece os princípios do planejamento, da coordenação, da delegação de autoridade, da descentralização e do controle. Então sempre a ideia de que você precisa organizar a máquina e clarificar o que é administração direta, o que é administração indireta, permitir que a administração indireta funcione com mais flexibilidade, com mais autonomia, e tudo isso vai acontecer no Decreto-Lei 200. Então, voltando para a tela. Então, se a gente pode dizer que o modelo da reforma dos anos 30 é um modelo claramente burocrático, a dos anos 60 é uma reforma de transição, ou seja, ela tenta fazer a transição, começar uma transição de um modelo burocrático, tentando eliminar a rigidez do modelo burocrático e tentando introduzir aí princípios já gerenciais. E aí, pessoal, antes de avançar, o que tem em comum, claramente em comum, com essas duas primeiras grandes reformas da nossa história? As duas foram feitas em regimes autoritários, então vamos lembrar disso, né? Ou seja, as bancas exploram isso com uma certa frequência. A primeira reforma do DASP, feita no governo ditatorial de Vargas, e a segunda reforma, caracterizada pelo Decreto-Lei 200 de 67, feito pelo governo da ditadura militar. Então, as duas reformas foram feitas de forma autoritária, ou seja, sem grande discussão com a sociedade, sem pluralismo, sem ouvir as pessoas, e de cima para baixo para ser imediato, global, impactando toda a administração pública, ou seja, com esses objetivos. E isso é uma diferença entre essas duas e a nossa terceira grande reforma. Então, voltando aqui para a tela, para a gente ver a terceira reforma, ela acontece aqui nos anos 90, eu vou marcar aqui o ano de 95 como grande marco, quando a gente tem lá a nossa reforma gerencial, aí claramente gerencial, não é? Ou seja, uma reforma que tem todo o discurso gerencial. O que significa ter o discurso gerencial, pessoal? Significa falar em tudo que a gente falou do terceiro modelo, ou seja, falar em busca por resultados, controle por resultados, a ideia de que você deve confiar, a partir da confiança no administrador público, ou seja, o modelo burocrático partia da desconfiança prévia. O modelo gerencial ele parte da confiança, porém, uma confiança limitada, ou seja, não é uma confiança cega e restrita, mas existe a ideia de que você pode confiar, tanto que você vai dar autonomia para o gestor, embora vá monitorá-lo, você vai dar autonomia e você vai fazer o controle dos resultados. Ou seja, você vai dar uma certa liberdade na escolha dos meios, mas em compensação ele vai ter que entregar resultados e ele vai ser cobrado pela entrega de resultados, não é? Então a ideia da contratualização de resultados, de alcançar objetivos, de meios, de trabalhar com planejamento, com indicadores, com objetivos, com metas, com monitoramento, com avaliação, tudo isso vai aparecer muito presente a partir desse discurso do modelo gerencial. Outra coisa que marca muito a nossa reforma gerencial
é a discussão dos setores do Estado, não é? Ou seja, da redefinição do papel do Estado. Então a nossa reforma gerencial dizia assim, olha para os setores que compõem a administração pública. Que setores são esses? Beleza, a gente tem lá o núcleo estratégico, que é onde você formula lei, cobra cumprimento da lei, toma decisão política. O setor de atividades exclusivas, como regulação e fiscalização, que exigem um poder extroverso do Estado, o setor de serviços não exclusivos, como educação e saúde, e o setor de produção para o mercado, que é a atividade econômica. Então, olha-se para o Estado e diz, olha, beleza, você tem esses 4 setores, mas o Estado não deveria atuar nesses 4 setores. O Estado deveria atuar só onde é necessário que ele atue. E onde é que é necessário que ele atue? Ele deveria atuar só no núcleo estratégico e no setor de atividades exclusivas. Isso deveria permanecer no Estado e o resto deveria sair do Estado. Então, o que a reforma gerencial vai propor? Que a gente pegasse as atividades que são chamados de serviços não exclusivos, como educação e saúde, e passasse isso do setor público para as organizações sociais. Esse processo seria chamado de publicização. Então você deveria publicizar a prestação de serviços de educação e saúde para que as organizações sociais fossem as grandes prestadoras desses serviços. E você deveria privatizar as empresas que lidam com atividades econômicas, ou seja, o Estado deveria sair das atividades econômicas e passar isso para a iniciativa privada por meio de um processo de privatização. Então deveria ocorrer publicização e privatização. E essas duas coisas em conjunto ajudariam a redefinir o papel do Estado, e aí você trabalharia para fortalecer o Estado no núcleo estratégico e no setor de atividades exclusivas. É como se você dissesse, olha, o Estado ele não é bom em algumas coisas, e ao tentar atuar em todas, ele acaba se prejudicando e atuando mal para atender a sociedade. Se ele sair das coisas em que ele não deve fazer e concentrar-se onde só ele pode atuar, que é o caso de formular lei, de implementar lei, de tomar decisão política, aí beleza, ele vai ter mais chance de atuar bem, então a gente precisa fortalecer esses setores. E isso corresponde a uma ideia, essa ideia de redefinir o papel do Estado, que é uma ideia expressa com muita frequência dentro da lógica gerencial e que aparece em muita frequência também em prova, que é a ideia de que com as reformas do Estado nos anos 80, 90, com essas reformas gerenciais, o Estado muda o seu papel. O Estado deixa de ser um produtor direto de bens e serviços e passa a ter uma lógica de induzir, de fomentar e de regular o desenvolvimento econômico e social. Então é como se a gente dissesse sinteticamente, o Estado deixa de ser produtor para ser regulador. Não é? E aí quando a gente diz regulador, a gente está embutindo a ideia de que ele quer fomentar o desenvolvimento, de que ele quer induzir o desenvolvimento e quer, claro, criar limites para que esse desenvolvimento ocorra conforme os interesses da sociedade. Não é? Então a nossa reforma gerencial vai ter essa cara. E aí, para a gente, um ponto importante é que essa reforma gerencial ela tem essa característica central de ter sido feita em ambiente democrático, claro, com todas as dificuldades inerentes a você tentar fazer uma reforma nesse ambiente. Então, voltando para a tela, e aí só umas observações finais que a gente vai marcar. Olha, aqui está a Constituição de 88, né? Vamos só lembrar uma coisa em relação à Constituição de 88, é que do ponto de vista da administração pública, ela reafirma muito os ideais burocráticos. Não é? Então vamos lembrar que a Constituição de 88 ela não tem nenhum viés gerencial, ela é focada muito mais na lógica burocrática, ou seja, na lógica do controle para evitar abusos, para evitar aquelas práticas que a gente chamaria de práticas patrimonialistas. Não é? Então ela reforça o ideal burocrático, isso é a Constituição de 88. E aqui no meio do caminho, no final dos anos 70, início dos anos 80, ainda durante a ditadura militar, a gente tem um programa que eu vou colocar a sigla dele aqui, que é PRND, que é Programa Nacional de Desburocratização. E aí, pessoal, só lembrando com vocês, o que é esse Programa Nacional de Desburocratização? Então ele é criado no final dos anos 80 e segue ali pelo início, aliás, final dos anos 70 e início dos anos 80, então feito pelo governo militar. Ele é o primeiro programa que na nossa história ele não olha só para a máquina pública, ele olha para a máquina pública, mas pensando em como tornar as organizações públicas mais ágeis para atender melhor o cidadão. Então essa história de você melhorar o atendimento ao cidadão corresponde a uma ideia gerencial, de você se preocupar com o usuário do serviço público. Né? Então, se costuma afirmar isso, se costuma cobrar em prova essa ideia de que o Programa Nacional de Desburocratização ele teve esse caráter inédito, ou seja, ele é o primeiro programa de reforma de administração pública que tem como um dos seus pilares a ideia de que você precisa atender melhor o cidadão. Então a ideia de desburocratizar
para tornar o atendimento do serviço público mais ágil ao usuário do serviço público. Então, é importante lembrar dele. Além das 3 grandes reformas, certamente o programa mais cobrado em prova é o PRND, da importância da gente ter ele aqui com a gente aqui, ok? Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos resolver mais algumas questões de prova agora sobre esse aspecto, ou seja, sobre a administração pública evoluindo no caso brasileiro. Então, dá uma olhada na tela. Olha só a questão 6, pessoal. A partir da segunda metade do século XX, começa a verificar-se a erosão do modelo de administração pública burocrática, seja em função da expansão das funções econômicas e sociais do Estado, seja em face do desenvolvimento tecnológico e do fenômeno da globalização. Surge, então, um modelo da administração pública gerencial cujas características são um modelo gerencial, concentração de processos decisórios, aumento de controle de processos. Está errado, né, pessoal? A gente está falando de você desconcentrar e de descentralizar processos decisórios e de você diminuir controles de processos. Então, descarta. Descentralização dos processos decisórios, horizontalização organizacional, ou seja, organizações mais achatadas e não muito verticalizadas, contratualização de resultados, competição administrada entre órgãos públicos, controle de resultados e ênfase no cidadão. Tudo isso aqui é gerencial, essa seria a resposta, né? Então a letra C aqui que a gente vai descartar. Inversão do conceito clássico de hierarquia com redução de níveis inferiores e aumento dos intermediários. Então não é nada disso, não é inversão do conceito, não é ênfase em controle de processos internos, nada disso. Na letra D, verticalização, está errado. Aumento de níveis hierárquicos, está errado. ênfase em controle interno está errado também, então completamente errado. Na letra E, essa é uma letra E ótima porque ela é quase que uma pegadinha. Ele fala de um monte de coisas certas. Olha só, descentralização de processos decisórios, horizontalização das estruturas, abandono de mecanismos de controle de processo e adoção de controle de resultados com foco no cidadão. Olha, aqui que está a pegadinha. Adoção de controle de resultados com foco no cidadão está certo, mas quando ele fala de abandono dos mecanismos de controle de processo, está errado porque não é abandono. O que muda é a ênfase. Você vai enfatizar controle de resultados, mas você não abandona todos os controles. Então, está errado essa aí por causa disso, ok? Bom, olha essa 7 aqui. Sobre as experiências de reforma administrativas em nosso país, é correto afirmar. Olha aí, letra A. A implantação do DASP e a expedição do Decreto-Lei 200 de 67 são exemplos de processos democráticos de reformismo baseado no debate, na negociação e um modelo decisório menos concentrador. Completamente errado. Implantação do DASP e o Decreto-Lei 200 são as nossas 2 primeiras reformas feitas por governos autoritários. Não são processos democráticos baseados no debate, e sim modelos concentrados de cima para baixo. Então, completamente errada. Na letra B ele diz, ainda que o formalismo e a rigidez burocrática sejam atacados como males, alguns alicerces do modelo weberiano podem constituir uma alavanca para a modernização, como meritocracia e distinção entre público e privado. E isso está certo, né, pessoal? Ou seja, a gente tem disfunções burocráticas, mas várias características do modelo burocrático weberiano são essenciais, como é o caso da meritocracia e a separação clara entre público e privado. Então a letra B está correta. Olha a letra C. Um modelo gerencial foi implantado no Brasil com amplo sucesso, representando o fim do patrimonialismo e da burocracia. É errado. Nem teve amplo sucesso, nem teve fim de patrimonialismo e burocracia. Letra D. Já nos anos 80, o Programa Nacional de Desburocratização propunha uma engenharia institucional capaz de estabelecer um espaço público não estatal com a incorporação das organizações sociais. Errado, né, pessoal? Essa história de falar em organizações sociais viria só com a reforma gerencial da década de 90. Isso ainda não tinha lá no Programa Nacional de Desburocratização. E por último, desde os anos 90, a agenda da gestão pública tem sido continuamente enriquecida, sendo hoje mais importante que as agendas fiscal ou econômica. Completamente falso. A gente sabe que a agenda da gestão pública está em segundo plano há muitas décadas, isso continua sendo verdade até os dias de hoje. A agenda fiscal, a agenda econômica e até a agenda de políticas sociais certamente tem estado à frente da agenda da gestão pública. Então a única correta aí era letra B de bola. Deixa eu fazer uma observação, baseado até numa dúvida que surgiu na sua mensagem sobre essa questão do Decreto-Lei 200 ser feito em um regime autoritário. A gente falou para vocês assim, olha, o Decreto-Lei 200 ele é marcado pela ideia da descentralização.
mas ao mesmo tempo ele foi feito por um regime autoritário, ou seja, o regime do governo militar, que era altamente centralizador. Não é? Então qual que é a diferença? A diferença, ou como é que essas duas coisas convivem? Convivem da seguinte maneira, pessoal. Quando a gente fala da década de 67, né, da década de 60, da década de 70 também, a gente está lá durante a ditadura militar, a gente está falando de um processo de centralização do poder político nas mãos da União. Ou seja, a gente está dizendo que os estados, que os municípios perdem muito poder e a União concentra muito poder político na Federação Brasileira. Agora, como é que você vai exercer esse poder político na administração? Então, o Decreto-Lei 200 vai dizer que você vai exercer esse poder de uma forma descentralizada do ponto de vista administrativo. Então, eu centralizo politicamente, ou seja, o poder político é meu, eu tomo as decisões de uma forma concentrada, centralizada, sem compartilhar com os entes subnacionais, mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista administrativo, eu acredito que eu vou ser mais eficiente se eu descentralizar o funcionamento. E aí eu vou apostar muito nas entidades da administração indireta, sobretudo as estatais, não é? Mas também, claro, autarquias, fundações, mas sobretudo as estatais, e vou pensar em vários níveis de descentralização administrativa com a ideia de que eu posso ser mais eficiente se eu descentralizar. Então, ao mesmo tempo, a gente tem centralização de poder político e descentralização da atuação administrativa. Então, é um aparente paradoxo, mas não é. As duas coisas convivem bem e caracterizam ali aquele período em torno do Decreto-Lei 200, ok? Bom, vamos voltar aqui, pessoal. Vamos fazer mais uma questão aí sobre a modernização da administração pública nas últimas décadas, não é? Uma boa questão aí para a gente explorar esse processo. Olha a letra A. A despeito de tudo, a administração pública ainda carrega tradições seculares de características semifeudais e age como instrumento de manutenção do poder. É verdade, né, pessoal? Quando ele fala de tradições seculares de características semifeudais, o que ele está querendo dizer é que vários órgãos públicos, várias entidades ou vários setores de atuação são determinados por determinados grupos políticos. E esses grupos políticos, além de dominarem aqueles setores, eles utilizam esses setores como instrumento de manutenção do poder. Ou seja, você exerce o poder e utiliza ele para se manter no poder como se aquele setor fosse seu, como se não fosse um setor para atender ao interesse público. Então isso é verdade, a gente ainda tem essas características na nossa administração pública. E aí a gente não marca porque aqui essa resposta da banca aqui é a exceção, a gente tem que procurar o que está errado, não é? Olha a letra B. Não obstante as qualidades das medidas em prol da profissionalização do serviço público previstas na Constituição de 88, parte dessa legislação resultou, na verdade, em aumento do corporativismo estatal. É verdade também, a Constituição de 88 ela tomou várias medidas que favorecem as corporações de servidores públicos, ou seja, as corporações estatais, e não favorecem necessariamente a sociedade. Não é? Por exemplo, a questão da estabilidade, a questão do regime jurídico único, ou a transformação de funcionários seletistas em estatutários. Não é? Então, tudo isso pode ajudar as corporações, mas não a sociedade. Depois, a letra C. Uma das ações mais significativas na gestão pública atual é a incorporação do governo eletrônico. É verdade, né, pessoal? Lembrando, né, quando ele falar de governo eletrônico, ele está falando de qualquer forma do Estado utilizar ferramentas eletrônicas, tecnologias de informação e de comunicação para funcionar melhor como governo. Inclusive, mas não só, por meio do fornecimento de mais serviços e de mais informações, garantindo mais transparência, claro, e mais qualidade na prestação de serviços ao cidadão pela internet. Não é? Então, de fato, quando a gente olha a evolução do governo eletrônico ao longo das últimas décadas, ele é um dos grandes avanços do ponto de vista de eficiência e de qualidade da máquina pública. Voltando para a tela, então até agora a gente não achou errada, né? Aí a gente chega na letra D. Constituiu-se uma coalizão em torno do Plano Plurianual, PPA, e da ideia de planejamento, com a retomada e o reforço de sua versão centralizadora e tecnocrática adotada no regime militar. Pessoal, essa está errada e ela ajuda a gente a explorar um ponto muito importante da transição do governo militar para o governo pós-Constituição de 88. É o seguinte, a gente sabe que durante o governo militar a gente tinha uma tradição de planejamento, mas era um planejamento autoritário, que seria típico, claro, de um regime ditatorial. E aí, claro, baseado numa tecnocracia. A tecnocracia é aquela burocracia muito qualificada tecnicamente e que se arvorava, então, o direito de definir o planejamento para o país junto com os governantes de turno, né, naquele momento.
Depois a gente vai ter um processo durante os anos 80, em que a gente também vai viver a redemocratização, que vai ser um processo de crise do Estado, ou seja, o Estado vai quebrar, a gente vai ter o problema, a década perdida, né, a década de 80, com o problema de hiperinflação, de desemprego, de recessão, de crise da dívida, ou seja, várias crises econômicas e fiscais que impedem o Estado de ter capacidade de administrar e especificamente de planejar. Então aos poucos a gente vai desmontando o aparelho de planejamento e até as práticas de planejamento que a gente tinha durante o governo militar. Então a gente perde isso e a gente só começa a reconstruir isso a partir da estabilidade que só vem com um plano real já na metade dos anos 90. Então, ao longo dos anos 80 e da primeira parte dos anos 90, a gente fica meio perdido do ponto de vista de planejamento. Mas depois, com a estabilização, já sob a égide da nova Constituição, a gente retoma a ideia de planejamento e aí a gente começa a fazer isso de novo em torno da figura do PPA. Só que não mais para ser como era, ou seja, não como um planejamento centralizado, mas com a ideia de que seja um planejamento democrático, mais aberto, com participação da sociedade. Então, voltando para cá, então qual é o erro da questão? É que está certo essa ideia de que você tem que valorizar o PPA, a ideia de planejamento, mas não é com a visão centralizadora e tecnocrática do regime militar, ou seja, uma nova visão mais aberta, mais participativa, de que a sociedade vai fazer as escolhas de políticas públicas e que essas políticas públicas têm que se refletir no planejamento governamental de uma forma mais participativa e mais transparente. Então, a letra D está errada porque a gente retoma o planejamento sem retomar a ideia do governo militar. E por último, pessoal, a letra E, que é outra ideia bem interessante, que olha o que ela vai dizer. Os programas de renda mínima, só antes da gente continuar, a renda mínima ele está falando de Bolsa Escola, lá do Fernando Henrique, ou do Bolsa Família, do governo Lula, não é? Então os programas de renda mínima, acoplados a instrumentos criadores de capacidade cidadã, política das mais interessantes na área social, tiveram origem nos governos subnacionais e não na União. Então governos subnacionais, ele está falando de estados, municípios, o Distrito Federal. E é verdade, o que ele está dizendo é que essas políticas, tipo o Bolsa Escola e o Bolsa Família, foram experimentadas primeiro no nível subnacional. Então tem pelo menos dois casos muito famosos, né? O caso do Distrito Federal, feito pelo governo do Distrito Federal, e o governo municipal de Campinas. Não é? Então dois casos de governos subnacionais, onde esses programas iniciaram e a partir daí eles foram importados pelo governo federal. Então a letra E é verdadeira também e a única errada era a letra D. Beleza, pessoal? Então, como a gente já está aproximando aí da reta final, eu queria só deixar alguns recados finais. Não é? Um primeiro recado final é sobre a questão de dúvidas que vocês estiverem mandando ou vierem ainda mandar. Então vou estar bem atento aí, vamos terminar e vamos continuar respondendo aí as dúvidas de vocês aí pela sua mensagem. Não é? Então fiquem tranquilos, a gente vai acompanhar vocês aí até a prova. E a segunda coisa, que tem a ver com a matéria, com o conteúdo da matéria, mas que é muito importante vocês lembrarem, porque isso é um tema muito explorado em questões de prova. A gente está sempre falando da administração pública tendo que aprender com a iniciativa privada algumas técnicas, algumas ferramentas. Isso tem sentido, claro, mas sempre com a ideia de que a administração pública é diferente da administração privada. Ou seja, a administração pública pode ir lá na administração de empresas pegar conceito, técnica, ferramenta, mas ela não vai conseguir pegar e aplicar isso aqui de uma forma pronta. Ou seja, ela sempre vai ter que fazer algum tipo de adaptação, ou seja, ela sempre vai ter que considerar as particularidades que são inerentes à natureza da administração pública. Ela sempre vai ter que ter isso em mente e a gente vai ter que ter sempre isso em mente também, porque esse é um ponto muito cobrado em prova, ou seja, a necessidade de adaptação de qualquer ferramenta gerencial quando for ser aplicada ao setor público, ok, pessoal? Bom, tá dando o nosso tempo, né? Então vocês têm que continuar aí, tem mais aulas para seguir, para continuar aí nessa overdose. Então, desejo a vocês, pessoal, ótimos estudos aí nessa reta final e qualquer dúvida, vocês sabem, apareçam lá na sua mensagem que a gente vai estar lá para ajudar vocês, ok? Então, um grande abraço, ótimos estudos, uma ótima prova e até a próxima.